Bom, galera, eu não posso esperar muito. A programação hoje está bem apertada, tá? Uma vez que nessa semana a gente começa a revisão para as provas que é semana que vem, né, gente? Então, é o seguinte, quero já contar para vocês como é que vai funcionar hoje. Temos duas aulas, uma antes do recreio e uma pós-recreio. Na aula pós-recreio, faremos a revisão, tá? E na aula antes do recreio, ou seja, agora, tá? Na aula de agora, a gente vai para a apresentação do seminário. Hoje, hoje a gente tem síndrome de Turner e síndrome de Down, não é? Turner e Down. Moraes disse que o áudio tá ruim. Tá ruim mesmo, gente? Tá muito ruim aí. Bia pediu o meu e-mail. Bia, você pode apresentar aqui, tá? Você pode apresentar aqui. É só compartilhar a sua tela, tudo bem? Só compartilhar a sua tela. Então, gente, o primeiro grupo é o grupo de Thalisson, tá? Tarcísio, Caio, Pedro Henry e Luiz Felipe, certo? Vão falar sobre síndrome de Turner. Bom, o grupo, por favor, já pode começar, tudo bem? O grupo já pode começar, gente. Já pode apresentar a tela aí. Tudo bem, Vou Bia. liberar para eles compartilhar em tela. Pronto. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Me dá a permissão aí para poder botar o slide, por favor. Tranquilo, Felipe. Vê se consegue agora. Consigo. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, do grupo sobre síndrome de Down, somente Beatriz e... Beleza, tá anotado aqui. Foi tudo bem, Nicolas. Final de semana foi tranquilo, mas trabalhei bastante. Foi muito atarefado, mas dá tudo bem. Tô sobrevivendo, graças a Deus. Valeu, Nicolas. Gente, eu tô um pouco apressado hoje, porque eu quero fazer revisão, tá? Tá, vou começar. Pode começar, gente. A síndrome de Turner afeta Bom apenas pessoas dos... dia, tudo bem? A gente vai Bom falar sobre dia, síndrome de Turner, bom show. dia, pessoal. Meu grupo vai Bom falar sobre dia, síndrome de Beatriz. Turner. Boa. A síndrome de Turner afeta apenas pessoas do sexo feminino e ocorre quando o par de cromossomo X não é normal, podendo apresentar ou um cromossomo X parcialmente ausente ou totalmente ausente. A síndrome de Turner pode ocasionar uma variedade de sintomas que Caio irá falar, só que eu acho que Caio teve um problema hoje. Aí eu vou falar dele. Os seres humanos possuem 46 cromossomos e a ausência parcial ou completa do cromossomo X causa a síndrome de Turner. Aí agora os sintomas. Os sinais e sintomas da síndrome de Turner podem variar significativamente de pessoa para pessoa, podendo ser mais graves em uma e menos graves em outras. Os principais sinais e sintomas são pescoço curto, implantação baixa de cabelo, mamilos espaçados, dedos curtos, orelhas baixas ou salientes, cúbito valgo. Uma pessoa em pé com os braços ao lado do corpo terá os braços levemente afastados do corpo. Inchaço das mãos e pés, mais comum ao nascimento. Estatura abaixo da média. Retardo do crescimento. Escoliose. Quarto metacarpo curto. E nervos pigmentados. Em alguns casos, a presença de síndrome de Turner pode não ser facilmente perceptível. A síndrome de Turner pode ser diagnosticada antes do nascimento ou durante a infância. Geralmente, o diagnóstico é tardio. A síndrome de Turner ocorre a cada uma criança de 2.500 meninas vivas. Estima-se que ainda 98% dos casos são abortados. A síndrome de Turner, infelizmente, não tem cura, mas existem formas de ajudar
a diminuir vários sinais e sintomas. Baixa estatura pode ser tratada com hormônio de crescimento. Outros hormônios podem ajudar com o desenvolvimento puberal e na prevenção da fraqueza dos ossos. Algumas meninas com síndrome de Turner podem apresentar problemas cardíacos e necessitam ser submetidas à avaliação cardíaca anualmente. Algumas podem necessitar de cirurgia para problemas renais. A pressão arterial também precisa ser checada. Além disso, problemas com a tireoide podem ocorrer e podem ser tratados com terapias medicamentosas. Bom, encerrou, gente? Sim, deixa eu incrementar aqui o que é terapia medicamentosa. Beleza? Pode ficar à vontade. Terapia medicamentosa. A reposição hormonal é um dos tratamentos preconizados para a síndrome de Turner. A terapia com hormônio de crescimento GH, quando recomendada, visa o alcance da estrutura do padrão familiar. O tratamento com GH deve ser iniciado precocemente, para que obtenha o melhor resultado estatural. O tratamento e a dose do hormônio de crescimento devem ser individualizadas e ajustadas de acordo com a resposta de crescimento da paciente. É necessário o acompanhamento com o endocrinologista. Toda avaliação e indicação do tratamento deve ser realizada por um médico endocrinologista experiente. A dose e a duração do tratamento devem ser individualizadas e de acordo com os exames e a resposta da pessoa. Beleza. O grupo tem mais alguma coisa para falar? Mais algo a acrescentar? Bom, se não, eu peço por favor que coloquem na segunda tela, na tela do cariótipo. Isso. Gente, é o que mais me interessa por hora, tá? Então, percebam o padrão de herança da síndrome de Turner. A gente estudou, por exemplo, a síndrome de Edwards. Gente, a síndrome de Edwards está localizada em qual cromossomo? Quem é que lembra? O grupo, por favor, se manifeste, né? A síndrome de Edwards está localizada em qual cromossomo? No cromossomo X? Não, gente. No cromossomo 26 também não, Nicolas. E aí, qual é o cromossomo que está afetado? Cromossomo 18? E aí, todo mundo está de acordo? E aí, gente? Todo mundo de acordo? Vamos lá, tô esperando aqui o pessoal participar mais. Bom, gente, o cromossomo 18. A gente também viu a síndrome de Patal. É qual cromossomo, Patal? Quem é que lembra? E aí? Patal é qual cromossomo? 13. Muito bom, Gabriel. Cromossomo 13. Percebam que aqui na síndrome de Turner não é cromossomo autossômico, tá? O padrão de herança dessa vez não é autossômico, agora ele é sexual. Professor, mas por que sexual? Porque existe a ausência de um cromossomo sexual, tá? E esse cromossomo pode ser o X ou o Y. Tanto é que o grupo trouxe muito bem aqui, dizendo que a maioria dos casos são de mulheres, tá? A maioria dos casos são de mulheres. Então, eu queria perguntar ao grupo, né? Não podia deixar de perguntar isso. Vocês colocaram informação aqui, mas não aprofundaram tanto. Por exemplo, uma das formas do tratamento em relação à estatura seria com o auxílio de hormônios de crescimento. Gente, não dá para jogar uma informação dessa e não esperar que eu não pergunte, por exemplo, qual é o hormônio de crescimento, tá? Então, e aí, gente? Não vale dar informação pela metade. Qual é o hormônio de crescimento utilizado para melhorar isso? Existe um nome. Eu acho que você... Estrógeno? Não. Estrógeno é hormônio sexual. Dá uma Ah. pesquisada aí, gente. Vamos lá. Dá um Google aí rapidinho. Hormônio do crescimento. E aí? 2 letrinhas e responde. É a GH? GH.
Boa, tá? Tá travando, gente. Moraes disse que tá travando. Bom, Aqui não tá Moraes. travando, não. Deixa eu dizer ele aqui. Pra galera, não está travando. Então deve ser por aí. Bom, então olha só. Quando a gente usa GH, né, que é o hormônio chamado somatotrófico, daí a gente pode o quê? Melhorar esse tratamento em relação ao tamanho. O grupo tá de parabéns porque fez a apresentação, com certeza, gente, tá? Teve muita gente que não quis fazer a apresentação, que não topou o desafio. Tô ciente disso. Não é uma pena que isso aconteça. Algo tão simples, né, gente? 5 telas de um slide para falar sobre uma síndrome. Coisa besta mesmo. Então, eu só peço o que eu peço sempre. Tenta não ler slide, tá, gente? Tenta não ler. Isso é importante para a vida de vocês, tá? Quanto menos leitura, melhor apresentação. Certo? Bom, avança um pouco aí nos slides. Bom, beleza. Observem que, mais uma vez, a gente tem um indivíduo bem diferente do que, entre aspas, é normal, não é? Observa aí o pescoço, né? Bem junto aqui com a parte da cabeça, tal. Tem alguns sintomas aí que são bem característicos de síndrome de Turner, embora seja difícil o diagnóstico. Então, mais uma vez, a importância do exame pré-natal genético, não é? Mais uma vez. Professor, por quê? Porque se eu consigo diagnosticar uma criança com anomalia no cromossomo sexual, certamente essa criança vai ter um acompanhamento muito melhor desde cedo. Agora vamos pensar nas pessoas menos favorecidas, que não tem tanto dinheiro para fazer um exame desse, tá? Que não vai ter acompanhamento médico, não vai ter acompanhamento psicológico. Isso tudo influencia muito, tá? Só senti falta de vocês falarem sobre os desdobramentos sociais. Por exemplo, é possível que uma pessoa com síndrome de Turner trabalhe? O que é que o grupo acha? Qual é a expectativa de vida, gente, de uma pessoa com Turner? Eu acho que, dependendo da pessoa, acho que dá pra trabalhar. Não acho que normal, mas acho que dá. E aí, o que é que a galera acha? Eu Vamos acho lá. que, assim, dependendo do quão impactante pode ser a doença para a vida da pessoa, porque, assim, pode ter algum sintoma, tipo, que afetou aquela pessoa, que afetou especificamente aquela pessoa, tá, que pode fazer com que ela não consiga fazer algum tipo de trabalho. Boa, boa. Beleza. Então, a expectativa de vida dessa galera não é tão alta, tá? Não é tão alta. Então, enquanto tiver vida, tem solução, né? Enquanto tiver vida, tem solução. Gente, eu quero cancelar aqui a apresentação de vocês já, encerrar para o grupo de Bia, não é? Bia vai apresentar sobre síndrome de Down. Mais uma vez, meninos, parabéns. Valeu pela prestação e pelo esforço, tá? Muito bom. Só uma coisa, professor. À vontade. Caio, ele foi passar uns dias numa casa de praia com a família, aí hoje cedo ele tá voltando para casa dele, por isso que ele não pôde participar hoje. Tudo bem, mas ele construiu com vocês Sim, alguma ele ajuda na coisa? pesquisa. Tudo bem, beleza. Isso é importante. Gente, valeu. Podem cancelar a apresentação. E, Bia, por favor, você já pode compartilhar sua tela, tá bom? Bia queria mandar para mim aqui a. Bom, já conseguiu. Excelente. Vamos lá, Bia. Tá contigo aí a vez. Oxê, desligou? Bia, cadê tu, Bia? Caiu.
É porque eu acho que ela desligou o computador, né? Ela saiu aqui da sala? Saiu, né? Saiu. Oxê. Bia foi embora, gente. Alguém que tem aí o contato dela, possa falar. E aí? Gente, e aí? Oi, oi, oi. É, eu também não. Eu pensei que ela ia apresentar a tela, né? Já tava tudo bem aí. Professor, eu mandei uma mensagem aqui pra ela, ela tá respondendo. Deixa eu ver o que é que eu... Beleza. Respondeu, Felipe? Ela falou que ela tá voltando, é que ela tentou ligar o áudio, mas alguma coisa deu errado e ela acabou saindo. Ah, entendi. Tudo bem. Bom, vamos lá. Bia, por favor, Bia. Volta ligeiro. E aí, gente, nadinha de Bia. Nada ainda. Bom, a gente precisa avançar de alguma maneira. Bom, vou esperar mais 2 minutinhos aqui, tá, gente? Para ver se ela volta ou não. Se não, a gente dá continuidade à revisão, tá? E ela apresenta quando chegar. Deixa eu ver se ela volta. Felipe, tu conseguiu falar com ela de novo, Felipe? Ela entrou agora. Entrou, Fiquei né? ela. Professor, Oi, Bia, tô aqui. eu consegui, desculpa aqui, que descontrolou tudo. Tudo bem, tudo bem. Tá, vou compartilhar agora. Compartilha aí, vamos É. nessa. Cadê? Pronto. Só um momento. Cadê? Aqui. Pronto. A síndrome de Down é a condição genética que é caracterizada pela trissomia do cromossomo 21. Ou seja, é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular. Essa condição foi reconhecida há mais de um século, em 1866, pelo médico John Langdon Down, o qual verificou semelhanças físicas entre crianças que apresentavam algum tipo de deficiência intelectual. Existem 3 tipos de diferentes formas de síndrome de Down, que é identificado por o exame de cariótipo ou cardiograma, que pode determinar as formas em que a síndrome de Down ou trissomia 21 pode se apresentar. A primeira é a trissomia simples, que é a mais comum, com prevalência em 95% dos casos e caracteriza-se pela presença do cromossomo 21 livre. A trissomia tem ocorrência casual, não destruição dos cromossomos na trissomia simples, geralmente tem origem durante o processo de meiose, em que o cromossomo 21 não se separa, permanecendo os dois em uma mesma célula. Assim ocorre na fecundação. Essa célula com 2 cromossomos 21 une-se a outra com o cromossomo 21, dando origem a uma célula com a trissomia, apresentando um total de 47 cromossomos, sendo 3 deles o cromossomo 21. Essa característica acaba sendo transmitida por mitose para as demais células embrionárias, e a outra é a translocação, que apresenta uma prevalência menor do que a trissomia simples. Ela ocorre em cerca de 3% e 4% dos casos. A translocação pode ser casual
ou herdada. Ela é caracterizada pela presença do par de cromossomos 21 e composta de mais cromossomo 21 ligado a outro, geralmente ao cromossomo 14. As manifestações da síndrome, nesse caso, são semelhantes às da trissomia simples. E a última é o mosaico, que é a forma mais rara, ocorrendo em apenas cerca de 1 a 2% dos casos, e também apresenta ocorrência casual. Nesse caso, os gametas apresentam 23 cromossomos e dão origem a uma célula com 46 cromossomos. Principais características genéticas. As alterações provocadas pelo excesso de material genético no cromossomo 21 determinam características típicas da síndrome, como olhos oblíquos, rosto redondo, orelhas pequenas e a hipotônia, que é a diminuição do tônus muscular, que faz com que o bebê seja menos rígido e contribui para dificuldades motoras de mastigação e deglutinação, atraso na articulação e da fala em 50% dos casos, problemas no coração. Às vezes, a língua é grande, junta com a hipotônia, faz com que o bebê fique com a boca aberta, mãos menores e dedos curtos. Em geral, a estatura é mais baixa, a tendência de obesidade e doenças endócrinas como diabetes e problemas como hipotireoidismo e comprometimento intelectual. Diagnóstico. O diagnóstico pode ser feito durante a gestação. O ultrassom morfológico fetal pode avaliar a translucência nucal. Ele é realizado entre 11 a 14 semanas, pode sugerir a presença da síndrome, mas que só é confirmada pelos exames de ameninoscense e amostragem das vilosidades coriônicas. Só depois do nascimento, o diagnóstico clínico é comprovado pelo exame de cariótipo, que é o estudo dos cromossomos, que também ajuda a determinar o risco, em geral baixo, de recorrência de alteração em outros filhos do casal. Esse risco aumenta quando a mãe tem mais de 40 anos. Tratamento. O tratamento é essencial que bebês e crianças com síndrome de Down sejam acompanhadas desde cedo com diversos exames para diagnosticar o quanto antes quaisquer anormalidades cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinas, auditivas e visuais. Muitas vezes, o tratamento precoce pode até impedir que esses problemas cheguem a afetar a saúde do indivíduo. Ao longo da vida, é importante manter um acompanhamento médico para avaliação geral e para monitorar o surgimento de fatores como obesidade ou qualquer outra condição que exija atenção, como a apneia do sono. Até o Ministério da Saúde elaborou uma cartilha completa de orientação para cuidados com a saúde da pessoa com síndrome de Down, que muda de acordo com a sua fase de vida. As crianças com síndrome de Down precisam ser estimuladas desde o nascimento para que sejam capazes de vencer as limitações que essa alteração genética lhes impõe, como ter necessidades específicas de saúde e aprendizagem. Exigem assistência profissional multidisciplinar e atenção permanente dos pais. O objetivo deve ser sempre habilitá-las para o convívio e a participação social. Expectativa de vida. As pessoas com síndrome de Down já foram tratadas como eternas crianças e até hoje tem algumas pessoas com síndrome de Down que são tratadas como crianças e no século passado tinham sobrevida de 30 anos e atualmente podem viver até os 70, segundo o maior especialista da síndrome do país, o médico geneticista Zeng Chenti. Desdobramentos sociais. Bom dia. Alguém está me escutando? Tô te ouvindo, Sabrina. Tô te ouvindo. Eu vou falar, então. Olhando para algumas crianças, pode-se perceber que há nítidas semelhanças na aparência entre elas, diagnosticadas com atraso mental. Esse tipo de anomalia pode ser chamada de síndrome de Down, resultado de alteração genética. Para um bom desenvolvimento da criança Down, é necessário que os pais, desde o nascimento, tenham a preocupação de apresentar e incluir a criança na sociedade.
Mas na maioria das vezes isso não acontece, pois alguns pais retraem-se com medo do preconceito alheio e também com o intuito de proteger a criança de constrangimentos. A inclusão escolar de uma criança com síndrome de Down ou com qualquer outra deficiência intelectual neste período de vida costuma ter resultados muito positivos, tanto para com deficiência quanto para as demais crianças da instituição. Foi realizada uma pesquisa pelos alunos da psicologia da Universidade de São Paulo, onde concluíram que crianças que tiveram contato com outras crianças portadoras de deficiência desenvolveram atitudes tolerantes, respeito ao próximo e o uso do diálogo. O preconceito presente na sociedade e a escassez de ajuda governamental têm trabalhado para o andamento do processo de inserção social dos indivíduos com síndrome de Down. Pode-se dizer que a inclusão começa em casa, tanto com os pais que têm síndrome, que têm filhos com a síndrome, quanto aqueles que não têm filhos com nenhum tipo de síndrome, no qual estes pais admitam que seus filhos tenham contato em seu ciclo de amizade com essas crianças, ensinando-as a conviver com a diferença. Em síntese, a conclusão social dos portadores de Down se faz muito necessária para o bem de muitos. Todavia, a sua efetividade só será possível com a mobilização da sociedade. Portanto, é preciso que existam campanhas com o objetivo de reeducar os cidadãos, fazê-las ver a situação por outro ângulo. Ademais, nas escolas, o Ministério da Educação deverá implantar disciplinas que incentivem pessoas comuns e trissômicos a interagir entre si. Mas também é fundamental que o governo disponha mais profissionais capacitados para cuidar de pessoas que possuem a síndrome, oferecer suporte e exames gratuitos com rapidez e conceder a oportunidade de praticar atividades que prolonguem a vida do afetado pela divisão celular. Desse modo, será possível ter uma sociedade mais justa com todos os indivíduos. Vou falar algumas curiosidades. A causa da síndrome de Down foi descoberta no final dos anos de 1950, mais precisamente em 1959, quando o médico e professor em genética francês Jérôme Lejeune identificou a anomalia que causa a trissomia 21. O nome é uma alusão a John Langdon Down, médico britânico que descreveu em 1866 pela primeira vez as características de uma criança com síndrome de Down. De acordo com um censo promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, em 2018, há cerca de 300 mil pessoas com a síndrome no país, equivalente a 0,15% da população. Os principais índices de incidência de síndrome de Down ocorrem em grávidas a partir dos 35 anos. Estudos apontam que grávidas a partir dos 35 anos apresentam 0,5% de chances de terem seu bebê com a síndrome. A marca aumenta gradativamente, chegando até 10% em gestantes próximas dos 50 anos. Só foi isso. Bom, só foi isso, não, foi muito bom, gente, foi muita coisa. Só não, foi muito. Bom, encerrou então, tudo bem? Sim. Bom, beleza, gente. Primeiro, né, não posso deixar de parabenizar o grupo. É a Uma vez dupla. que... a dupla, né? Quando eu falo grupo, eu falo dupla, porque a dupla se esforçou muito e independe das outras pessoas, gente. Isso acontece muito, tá? Não fiquem tristes, chateados e tal. Nem se preocupem com isso. Bem-vindo à vida real, tá? Tem gente que se esforça, tem gente que não. Beleza? Então, tenho certeza que os esforços de vocês tá sendo visto, né? E isso é formativo para vocês, tá? Professor, mas eu não gosto de biologia. Bom, gente, mas isso vai fazer efeito não só para biologia, mas para sua vida como um todo, tá? Eu acho que foi muito proveitoso, por exemplo, a simples pesquisa de entender um pouco mais sobre síndrome de Down, né? Vocês falaram muito bem aqui, quando me disseram, por exemplo, que a síndrome de Down está envolvida com o cromossomo 21, não é? Então é importante que todo mundo que esteja aqui na sala assistindo a apresentação saiba que a síndrome de Down está relacionado com a trissomia do cromossomo 21. Então olha só, síndrome de Edwards, cromossomo 18.
Síndrome de Patal. Cromossomo o quê, gente? 13. É, não é? Síndrome de Turner. Não tem número. É cromossomo sexual. Síndrome de Down. Mais uma vez. Cromossomo 21. Existe uma trissomia no cromossomo autossômico. Eu gostei muito de uma informação que vocês trouxeram, que me disseram que a passagem da informação genética de uma pessoa com Down é por mitose e não por meiose. E eu queria que vocês me dissessem aí a diferença de mitose para meiose. E pode ser a dupla ou pode ser qualquer pessoa da sala, certo, gente? Eu já falei isso milhares de vezes. Eu preciso que vocês saibam isso para começar o ensino médio bem ano que vem, tá? Sabendo a diferença de mitose e meiose. E aí? Qual é a diferença de um para o outro? Vamos nessa. Vamos lá, gente. Siga aqui aguardando. Rilan, pelo que eu pesquisei na internet, Hum, elas são um número diferente de células. Porque na mitose tem 4 células filhas, já boa. na mitose tem 2 células filhas, Certo. já na meiose tem 4. Beleza, boa. É um bom começo. Olha só. A mitose gera um número diferente de células filhas, né? A Sara acabou de colocar isso aqui. Beleza. Gente, mas onde é que acontece uma e outra? Essa é a principal informação. A mitose acontece em célula somática. Em qualquer célula do nosso corpo acontece mitose. A meiose acontece somente, presta atenção, a meiose acontece somente em células que são sexuais, tá? Então, o espermatozoide sofre meiose, o óvulo sofre meiose, tudo que for sexual sofre meiose. Essa é a diferença, tá? Então, o que está acontecendo é o seguinte: quando uma pessoa tem síndrome de Down, o cromossomo 21, que não é cromossomo sexual, ele pode ser passado de um para o outro através de mitose. Todo mundo consegue compreender isso, gente? Sim ou não? E aí? Vocês conseguem compreender isso? Bom, Nicolas e Pedro, Bia também disse que sim. Massa, galera, massa, muito bom. O que é interessante também da gente falar sobre síndrome de Down? De todas as síndromes que a gente está estudando, né, que vocês estão apresentando, é a que mais a gente vê na sociedade, não é? Então é muito comum a gente ver uma pessoa com Down, tá? Down, do inglês, quer dizer lerdo, certo? Uma pessoa lerda. Por isso que não é legal a gente falar que tu é lerdo. Bom, uma pessoa que é lerda tem síndrome de Down, tudo bem? Então, as empresas, por exemplo, elas têm um incentivo maior de contratar uma pessoa com síndrome de Down do que uma pessoa com síndrome de Patal. Já perceberam isso? Existem vários filmes de pessoas com síndrome de Down. Gente, tem até modelo que tem Down. Absurdo, tá? Fazem um sucesso absurdo. É muito normal a gente ver, por exemplo, artistas com síndrome de Down. Beleza? Então, eu assisti um filme dia desse aqui em casa, por exemplo, que o artista principal era uma pessoa com Down. Beleza? Passou dia desse aqui. Eu não lembro se foi na Globo, enfim. Mas assisti aqui. Negócio sessão da tarde, negócio desse. Mas um filme muito interessante, tá? Um filme muito interessante. Então, é importante que a gente pense que as pessoas com síndrome de Down têm uma capacidade de fazer as coisas muito bacana e se assemelha muito à nossa. Tanto é que a galera tá dando muito mais espaço para essas pessoas na sociedade, tá? O que é muito bom, gente. O que é muito bom, né? Fazer uma pergunta boa aqui. Se você tivesse um filho, entre aspas, normal, você gostaria que ele estudasse com a criança com Down ou preferiria
que a criança com Down estudasse numa sala só com crianças com Down? Me diz aí, gente. Separa a criança com Down da sala ou não? Depende do que, gente? Ó, de novo, vou repetir a pergunta, tá? Teve gente que não entendeu. Bom, vai ter uma criança com síndrome de Down na escola. Essa criança precisa ficar na mesma sala que as crianças normais ou em uma sala só para crianças com Down? O que é que vocês acham? E aí, gente, o que é que vocês acham? Ó, Bia teve uma visão boa aqui, tá? Gente, a gente sempre tem que partir da inclusão, tá? Independente da deficiência, sempre tem que partir da inclusão, tá? Então não tem essa, por exemplo, Gabriel, de se ela atrapalhar, ela vai ter que ser separada. Não, isso não existe, tá? Não existe. Uma vez que a gente vive numa sociedade extremamente heterogênea, beleza? As pessoas são diferentes, é assim que acontece. Beleza? Então a gente tem que ensinar as crianças logo do começo, né? Assim que ela entra na escola, que é a primeira sociedade dela, de que, pô, as pessoas são diferentes. Pessoas aprendem de maneira diferente uma das outras, tá? E é preciso aprender a respeitar as diferenças. Entendido isso? Ah, professor, mas a sala não vai conseguir evoluir tanto. Gente, paciência, tá? Certamente vai ser muito mais importante aprender o respeito do que o conteúdo, com certeza. Tudo bem isso aí. A gente às vezes fica muito gatilhado naquilo, né? Pô, vou fazer a prova do IF, vou fazer concurso, não sei o quê, eu tenho que conteúdo tal, tenho que malhar a questão. Bom, gente, existe muito mais coisa interessante do que isso, tá? Muito mais coisa interessante do que isso. Então, partimos sempre do pressuposto da inclusão. Tem várias comunidades, inclusive, de pessoas com Down, tá? De pessoas com Down que tem, por exemplo, um bom convívio social, tá? Tem um bom convívio social. Nicolas está falando aqui a respeito da prova do IF. É verdade. Estou ciente disso. Bom, gente, dúvida sobre síndrome de Down. Mais uma vez, parabéns para a dupla, né? Pelo desafio que foi apresentar sozinhas, mas se uma pessoa fizesse, estava ótimo. Não vale é desistir do desafio, né? É o que não vale. Bom, diz mais aí, gente. Diz mais aí. Deixa eu tentar ver aqui uma modelo. Quero mostrar para vocês isso aqui. Sim, fala aí do Kahoot, Nicolas. Vocês prepararam um Kahoot, foi isso? Eu não entendi muito bem isso. Bom, o Lucas perguntou aqui, tem como uma pessoa nascer com duas síndromes? Lucas, olha só, essa pessoa seria, infelizmente, uma pessoa bem triste, né? Caramba, nascer com duas síndromes. Veja, eu nunca vi, tá? Eu nunca vi. Mas eu tenho um aluno na outra escola que ele tem uma síndrome de Tourette, tá? Síndrome de Tourette. Daí ele tem um monte de outras doenças associadas. Mas não é síndrome, tá? Genética, ele tem a síndrome de Tourette. Mas ele tem várias outras doenças associadas. Eu nunca vi ninguém com duas síndromes. Eu vou te dizer que não pode ter, pode, tá? Eu só não conheço. Beleza? Gente, quero mostrar para vocês aqui isso aqui, ó. Eu sei que deu 9,50, eu sei disso, tá? Mas olha só, gente.
tá? Bem-vindo à globalização. Beleza? Muito bacana ver isso, não é? Muito bacana ver isso. Por quê? Porque é gente como a gente, tá? É gente como a gente. Apresenta um cromossomo a mais, apresenta. Mas tem espaço na sociedade como nós temos. Certo? Bom, vocês estão livres para o recreio. Nicolas, pode sim, Nicolas. Se quiser fazer, pode ficar à vontade. Vai ser massa. Tá bom? Gente, até daqui a pouquinho, tá? Voltamos.